Desde os primeiros raios de consciência na infância, somos diligentemente ensinados a cultivar apenas a luz, a exibir com orgulho nossas virtudes mais brilhantes e a reprimir, com uma força quase violenta, qualquer sombra que ouse surgir em nosso ser. Nossas frustrações mais profundas e dolorosas, medos paralisantes que nos impedem de dar o próximo passo, vícios ocultos que nos consomem silenciosamente, explosões incontroláveis de raiva que nos envergonham e tristezas avassaladoras que parecem nos esmagar por completo, são frequentemente categorizados como falhas morais, defeitos de caráter ou inimigos internos a serem combatidos e, se possível, eliminados. Mas e se eu te dissesse que, para a filosofia radical, lúcida e profundamente libertadora de Baruch Spinoza, esses aspectos que tão desesperadamente consideramos sombrios não são meros defeitos a serem extirpados, mas sim poderosos catalisadores de transformação? E se eles fossem, na verdade, os mestres mais eficazes, guias inesperados capazes de nos conduzir, por um contraste gritante e uma dialética interna, ao nosso verdadeiro propósito de vida e à nossa máxima potência de existência? Prepare-se para embarcar em uma jornada corajosa, onde o mergulho na aparente escuridão dos seus afetos mais intensos e desafiadores pode se revelar o caminho mais luminoso para a sua liberdade genuína e para a compreensão mais profunda e transformadora de quem você realmente é, e, acima de tudo, para o que você nasceu para ser neste vasto e complexo universo. No senso comum mais difundido e na percepção popular, nosso lado sombrio é o repositório de tudo que não gostamos. Em nós mesmos, tudo que nos causa vergonha ou desconforto. Ele abrange desde a procrastinação crônica, que nos impede de avançar, a inveja silenciosa que nos corrói por dentro ao ver o sucesso alheio, a raiva descontrolada que explode sem aviso, a tristeza profunda que nos paralisa e nos tira a vontade de viver, até as compulsões e vícios que nos dominam contra nossa própria vontade. Para Baruch Spinoza, esses estados não são meramente ruins em um sentido moralista. São, de forma muito mais precisa e profunda, manifestações de paixões passivas. Mas o que significa exatamente ser uma paixão passiva na ótica spinozana? Significa que, nesse estado particular, não somos a causa adequada e total de nossas próprias ações, pensamentos ou sentimentos. Estamos sendo levados, arrastados e controlados por forças externas, sejam eventos do mundo, opiniões alheias ou até mesmo ideias inadequadas e confusas que formamos sobre a realidade. Essas paixões nos atingem, nos afetam de tal maneira que a nossa potência de agir, conatos, que é o esforço fundamental de cada ser para perseverar em sua existência e para aumentar sua própria capacidade de viver plenamente e com alegria, é significativamente diminuída. Quando experimentamos a raiva, por exemplo, não estamos agindo a partir de uma compreensão racional e calma da situação, mas reagindo impulsivamente a algo que percebemos como uma ofensa, uma injustiça ou um ataque pessoal. Essa reação automática diminui nossa alegria e, consequentemente, nossa potência. O mesmo princípio se aplica à inveja, que Spinoza define como uma tristeza pela alegria alheia, o que já é uma diminuição de potência, ou à tristeza em si, que é a própria essência da diminuição da nossa capacidade de ser e de agir. O medo, por sua vez, é a ideia de um mau futuro que nos paralisa e nos afunde em incerteza. Essas paixões, portanto, nos tornam essencialmente escravos. Não somos livres, pois estamos constantemente à mercê de estímulos externos ou de nossos próprios pensamentos confusos. Elas não são más no sentido de um julgamento moral divino, mas são más no sentido prático e existencial de que prejudicam nossa capacidade inata de florescer, de aumentar nossa alegria e de viver uma vida mais livre e consciente. E é justamente nesse prejuízo, nesse sinal de diminuição da potência, que reside o seu valor supremo como revelador de propósito. A sombra é um alerta, um sintoma, não a doença em si. Se nosso propósito fundamental de vida, segundo a robusta filosofia de Spinoza, é incessante e profundamente
o de aumentar nossa potência de agir e nossa alegria. Então, o sofrimento visceral causado por nosso lado sombrio, nossas paixões passivas, não é uma experiência gratuita ou sem sentido. Pelo contrário, é um alerta vital e urgente, um mensageiro importante do nosso próprio ser. A raiva que nos consome e nos faz perder o controle, a tristeza que nos esmaga e nos impede de enxergar a beleza da vida, a compulsão que nos domina e nos tira a autonomia. Todas essas são experiências diretas e inegáveis de diminuição da potência. A dor, a angústia e o mal-estar que elas geram não são meros caprichos da vida. São um sinal inequívoco e poderoso do nosso conatus, da nossa essência mais profunda, indicando-nos, sem rodeios, que estamos agindo, pensando ou nos relacionando de formas que nos afastam da nossa verdadeira natureza, da nossa liberdade e do nosso florescimento máximo. É precisamente nesse contraste agudo entre o sofrimento lancinante das paixões passivas e o anseio inato e persistente pela alegria, pela expansão da vida, que o verdadeiro propósito começa a se revelar com clareza cristalina. O lado sombrio não é o propósito em si. Ele é, na verdade, a pedra de toque, o termômetro que nos mostra, por exclusão e por um contraste doloroso, o que não nos serve, o que não nos aumenta, e assim nos empurra, nos impulsiona, às vezes de forma violenta, direção do que sim nos serve, o que sim nos nutre e aumenta nossa potência. Se a raiva nos mostra que a injustiça nos afeta profundamente, o propósito que se revela pode ser o de buscar a justiça e a equidade de forma racional, construtiva e pacífica. Se a tristeza nos revela uma perda significativa, uma desconexão, se há um apego excessivo, o propósito pode ser o de cultivar relacionamentos autênticos e livres de dependência, ou o de aprender a aceitar a impermanência. O lado sombrio nos mostra onde estamos fracos, onde somos vulneráveis às paixões externas e, consequentemente, para onde precisamos investir nossa energia, nosso autoconhecimento e nossa razão para nos tornarmos mais fortes, mais resilientes e, em última instância, mais livres. O valor supremo do lado sombrio para Spinoza não reside em nos identificarmos com ele, em nos afundarmos em suas profundezas ou em usá-lo como desculpa para o mau comportamento. Pelo contrário, seu valor reside em nossa capacidade de compreendê-lo profundamente, de iluminá-lo com a luz da razão. A mente humana, com sua capacidade intrínseca de formar ideias claras e distintas, pode, por meio da reflexão e da análise, transformar essas paixões passivas e perturbadoras em afetos ativos. Este é o cerne da sua liberdade. Quando você sente a raiva subir, por exemplo, em vez de apenas reagir impulsivamente com gritos, ataques ou silêncio punitivo, a primeira e mais crucial atitude é parar e perguntar-se, com uma honestidade brutal: por que exatamente estou sentindo isso? Qual é a causa real e profunda dessa raiva? Que ideia inadequada ou confusa da realidade eu estou nutrindo? Que evento externo, que parece estar me afetando de forma avassaladora, está por trás dessa sensação de diminuição de potência? Esse processo meticuloso de autoanálise racional, de busca incessante pelo conhecimento adequado das causas e da natureza de nossos afetos sombrios, é o que, paradoxalmente, nos liberta de sua tirania. Ao compreender, por exemplo, que sua raiva é uma resposta a uma percepção de injustiça que o diminui, você ganha poder e domínio sobre essa paixão. Em vez de ser levado e dominado pela raiva, você pode escolher como agir a partir dessa compreensão profunda e racional, talvez buscando um diálogo construtivo para resolver o conflito, canalizando essa energia para uma causa social que luta contra a injustiça, ou simplesmente aceitando o que não pode ser mudado e liberando o afeto destrutivo. A dor da paixão, quando cuidadosamente compreendida e analisada, se torna um guia inestimável. Ela aponta, como um compasso interno, para as áreas da sua vida onde a sua potência está sendo diminuída e, consequentemente, para onde o seu propósito, que é sempre o aumento da sua potência e alegria, precisa ser direcionado com inteligência e sabedoria. Para Spinoza,
O conceito de virtude está intrinsecamente ligado à nossa existência e não é um imperativo moral externo imposto por uma divindade ou por uma sociedade. A virtude é, na verdade, o próprio esforço, nosso conatus de cada um para perseverar em seu ser e, fundamentalmente, para aumentar sua potência de agir e de existir sob a guia inabalável da razão. Quando você se volta para o seu lado sombrio, não com julgamento ou condenação, mas com a luz clara e penetrante da razão, compreendendo suas causas mais profundas e seus efeitos em sua vida, você não o elimina ou o apaga de sua existência. O que ocorre é uma profunda transcendência. A energia vital que antes estava aprisionada e dissipada em paixões destrutivas é então liberada e canalizada de forma produtiva para a ação virtuosa. Se, por exemplo, seu lado sombrio, mais proeminente, é a preguiça crônica, a compreensão de suas causas raízes, que podem ser desde o medo do fracasso, o perfeccionismo paralisante, a falta de clareza de um propósito maior, ou até mesmo a exaustão, pode levar à ação virtuosa de estabelecer metas claras e alcançáveis, dividindo tarefas em pequenos passos gerenciáveis, ou buscando um descanso genuíno. Se seu lado sombrio se manifesta como a inveja, a compreensão lúcida de que ela nasce de uma comparação inadequada e destrutiva com o sucesso alheio e da nossa própria ideia de insuficiência, pode levar à alegria de celebrar o sucesso dos outros, afeto ativo, e a focar em seu próprio crescimento e desenvolvimento únicos. O propósito de vida, nesse contexto radicalmente spinozano, é um movimento contínuo e dinâmico de autoaperfeiçoamento, de transformação das paixões passivas, que nos diminuem, em afetos ativos, que nos fortalecem. Isso sempre visa o aumento constante da sua alegria e da sua capacidade de agir no mundo de forma mais livre e eficaz. O lado sombrio, ao nos mostrar de forma inquestionável o que nos diminui e nos escraviza, revela, por um contraste luminoso, o que nos faz florescer, o que nos torna mais potentes e o que nos conduz à verdadeira liberdade. O maior e mais sublime propósito da vida humana, de acordo com Spinoza, é alcançar a liberdade genuína. E aqui, a liberdade não é a ilusão de um livre-arbítrio, que nos permite fazer o que quisermos aleatoriamente, movidos por caprichos ou impulsos. A verdadeira liberdade é a capacidade de não ser escravo das paixões, de não ser arrastado pelas circunstâncias externas, de agir sob a guia inabalável da razão e da compreensão lúcida da necessidade universal que governa tudo. Nesse sentido, nosso lado sombrio é, em essência, o mapa detalhado de nossas prisões internas. Ao entendê-lo, ao iluminar suas causas com a luz da razão, desvendamos as cadeias invisíveis que nos prendem e que nos impedem de viver nossa máxima potência. Essa jornada hercúlea, mas recompensadora, de transformar a sombra em luz, a paixão em ação virtuosa e a servidão em autodomínio, leva ao que Spinoza chamou de amor intelectual a Deus, ou à natureza. Essa não é uma emoção passageira, mas a alegria suprema e inabalável que surge da compreensão da totalidade da existência, da sua ordem perfeita e necessária, da qual somos partes intrínsecas e insubstituíveis. Inclui a compreensão de nossos próprios afetos, mesmo os mais sombrios e dolorosos, como partes necessárias e compreensíveis de uma ordem causal perfeita. Quando você compreende que seu lado sombrio é apenas um modo da sua existência, que precisa ser compreendido e transmutado em potência, e não algo a ser odiado ou reprimido, você alcança uma paz profunda e duradoura. Seu propósito mais elevado, então, revela-se como o próprio processo contínuo de se tornar mais racional, mais autoconsciente e, consequentemente, mais alegre e verdadeiramente livre. Um ser humano que age não por compulsão, por medo ou por um desejo cego, mas por um amor profundo e racional à própria realidade e à sua própria natureza. Portanto, em vez de temer, reprimir ou lutar inutilmente contra seu lado sombrio, Baruch Spinoza nos convida a encará-lo com uma coragem inabalável, uma curiosidade insaciável
e a luz penetrante da razão. Ele não é um inimigo a ser eliminado, mas um guia disfarçado, um professor exigente, mas profundamente revelador. Ao compreender profundamente como ele o afeta, como ele o diminui e o escraviza, você revela por um contraste inevitável e por uma necessidade intrínseca da sua própria natureza o caminho mais claro para o seu verdadeiro propósito de vida, um propósito de alegria crescente, de poder de agir expandido, de autoconhecimento contínuo e de uma liberdade que nasce da mais profunda e radical compreensão da sua própria constituição e da natureza de tudo o que existe. Sua sombra, paradoxalmente, torna-se a chave para iluminar o seu destino, transformando o que parecia ser um obstáculo em um trampolim para a sua mais alta realização.